Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, orientando nossos passos e principalmente as nossas decisões. É uma honra, mais do que uma alegria, estar nesta casa. Quando fala do aniversário, estão presentes mais desencarnados do que encarnados. Um dia realmente festivo, de grande vibração. Nós agradecemos o nosso companheiro Querino pelo convite e trazendo um abraço especial dos espíritas da Casa do Caminho de Araçatuba. Vamos juntos nesta noite, mais uma vez, bebermos da fonte inesgotável dos ensinamentos do Mestre, a única fonte capaz de saciar a nossa sede de paz e de felicidade. Nós estamos trabalhando lá na Casa do Caminho, atualmente, um trabalho diferenciado em termos de evangelização, atraindo os jovens e se conectando na realidade deles, tão diferente, muitas vezes, das nossas realidades, dos nossos tempos. Então nós vamos iniciar o seguinte. Uma grande psicóloga americana, certo dia chegou às mãos dela um livro de alguém que ela respeitava muito, um estudioso chamado Raymond Moody Jr. E aquele livro se chamava Vida Depois da Vida. E ela bebeu, adorou, mas começou a pensar: se é possível que exista vida depois da vida, por que não vida antes da vida? Debruçou-se em laboratório e, através da regressão da memória pela hipnose, ela entrevistou 750 pacientes, regredindo as pessoas nas idades mais novas, a pessoa de idade, jovem, criança, o dia do nascimento, o ventre da mãe. Depois ela se encantou quando observou que todos falavam antes de estar no ventre da mãe. E ela estabeleceu uma série de questões e nós vamos abordar algumas. Uma das questões é essa. Perguntou aos pacientes: você teve medo de morrer? Qual que foi a resposta? Por quê? Vocês têm medo de morrer? Olha, praticamente todos responderam que não tiveram medo de morrer. E é lógico que a gente assusta, pensa, mas quando você desencarna, você continua com esse corpo espiritual, idêntico ao corpo, e você não sente que morreu. Tanto é verdade que nas reuniões mediúnicas, quando os espíritos se manifestam e falam: me falaram que eu morri, mas eu não morri não. Eu falo: claro que não. Ninguém morre. E nem fala que ele morreu, porque aí é capaz de matar ele mesmo. Desencarnar, desencarna de novo. Você teve medo de morrer? Não. Aí, ela inverte a pergunta: e você teve medo de renascer? Praticamente todos declararam que sim. Por quê? Porque a gente passa a identificar aquilo que nós deixamos de fazer, aquilo que nós temos que enfrentar. Às vezes, reencarnar com familiares que pisamos na bola de monte, vem de volta, pois que quem tem algum problema com o familiar resolva logo para não precisar voltar. Então, essa realidade dessa situação do renascer, a preocupação com o renascer, porque ali delinea aquilo que nós temos que fazer, aquilo que nós temos que viver. Eu estou começando com isso porque nós estamos atendendo muitos jovens de todas as idades. 10 anos, 12 anos, 15, constantemente. É impressionante a quantidade de jovens que querem tirar a vida. E você senta, você vê que ele não quer tirar a vida, ele quer tirar aquele problema que te perturba, aquele vazio interior. E uma das coisas que eles declinam: mas meu pai não tem tempo para mim, minha mãe não tem tempo, achando sempre o culpado, né?
E às vezes a gente fala, o pai é culpado? Ninguém é culpado. Cada um faz o que tem, dá o que pode, o que sabe. Mas é preciso que a gente aprenda mais. Porque essa meninada que está renascendo agora é muito mais inteligente do que nós. Mais inteligente do que o pai, do que a mãe, do que os avós. Pode ter a certeza absoluta disso. E eles querem tirar a vida. Isso chamando-nos a atenção que precisamos cuidar melhor dos nossos filhos. Observar melhor as suas características, as suas tendências, as suas quietudes. Observar isso é muito sério. Porque as crianças precisam de amor dos pais. Ah, mas eu amo. Quem é que não ama o filho? Mas o que é amor na expressão do relacional com os filhos? Como é que a gente escreve amor? Muitos já ouviram falar isso, né? Como é que escreve amor? Ah, mas é simples. A-M-O-R. Não. Amor se escreve tempo. É preciso ter tempo para o seu filho. É preciso ter tempo para a sua esposa. É preciso ter tempo para o seu marido. É preciso ter tempo para a família. Isso é muito sério. Isso nos tem levantado situações muito embaraçosas com as evangelizadoras nessa atração de jovens que agora tem um monte. E como é que trata disso aí? Uma outra questão. Foi você que escolheu o seu sexo? É outra resposta impressionante. A maioria das respostas disseram que não. O que foi delineado é no que eu tenho que viver, aonde eu tenho que crescer, aonde que eu tenho que conhecer. E depois de delineado essa realidade, é que então ver seria melhor como homem ou seria melhor como mulher. E aí é que dá a polarização do ânima, que é a força energética da mulher, ou ânimos, que é a força energética do homem. Então o sexo é uma coisa circunstancial da necessidade evolutiva. E o negócio do sexo também está um negócio muito sério. Muito sério. Ver quantas crianças que estão vindo, até uma polarização de vamos experimentar homem com homem, mulher com mulher, tem muito disso. Mas por que isso está acontecendo? Por quê? Nesse processo da transformação do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração, já começam a haver experiências, porque a gente como mulher, tem, vamos supor, 70% do ânima, que é a força energética da mulher. O homem tem 70% da força como homem. E quem tem 70% tem o 30% da outra parte, que é aquilo que fica como bloqueado, adormecido, enquanto a gente exerce a realidade homem ou mulher. O que está acontecendo nesse período experimental, que já nós estamos experimentando o mundo novo? Está nascendo muitas crianças em que o ânimos e o ânima está mais ou menos equilibrado. Então as crianças estão meio perturbadas de querer, eu gosto de homem, gosto de mulher. Conheço tantas meninas que juntaram com a menina e agora casaram-se, ou vice-versa, porque também estão um pouco perdidas. É uma necessidade de um chamamento de atenção para os pais com os filhos. Porque às vezes a pessoa chega lá, meu filho está parecendo homossexual, aí, Marco, dá um jeito aí. Como? Homossexualidade não é doença. E outra, você conversa com esses meninos ou meninas que gostam tanto de homem como de mulher, porque realmente a nossa vibração está se conciliando nessa realidade. Pergunta em sexo. Você pensa em sexo? Não, não pensa em sexo. Não pensa em sexo. Eu me lembro sempre quando eu conheci o Divaldo Franco a primeira vez, né? Aquele jeitinho que ele tem de sentimental. Eu falei, nossa, olha o pensamento da gente. Já acha que coloca o slogan do que a pessoa pode ter essa realidade. Então, isso está acontecendo muito. E está acontecendo uma outra coisa também. A quantidade de nascimento de autistas. Já observaram isso? Foi perguntado a Divaldo para ele o que é a realidade do autismo. Por que o autismo? É pagamento de contas? É acerto com a contabilidade divina? É um castigo de Deus? Claro que não. O Divaldo diz que a maioria dos autistas, claro que um ou outro caso é diferenciado, mas a maioria deles, e vão vir muito mais,
vão vir muito mais. São espíritos de um processo de evolução muito grande, de ter um conhecimento muito grande. A energia deles é tal que o organismo físico não suporta a vibração deles. Então espana alguma coisinha do cérebro. E lógico, vai precisar de remédio, alguma coisa para controlar, mas é isso. E o Divaldo diz, é necessário 2 a 3 reencarnações desses autistas para que eles se adaptem ao organismo físico da materialidade da Terra. E tem quantos tem? Você vê um monte, então, em vários graus. Porque o autista em si, ele não quer renascer, não. Ele sabe o que ele vai enfrentar, sabe as dificuldades que ele vai ter, ele não quer vir. Mas se vem, por quê? Porque vem na família que ele confia, na família que ele estendeu as mãos, na família que vai desenvolver o amor necessário a ele. E ele confia e vem. Então é outra coisa que de repente aparece da família. Ai, meu Deus, para com isso. Deus não erra. Deus não falha. Coloca esses espíritos nas nossas mãos para que a gente aprenda e fique mais perto. É um despertar das famílias em relação aos nossos filhos. Uma outra coisa, ela pergunta, você lembra das sensações que você teve quando estava no ventre da sua mãe? É impressionante as histórias. E tudo isso, dessa que eu vou dizer agora, está no livro Gestação à Luz do Afeto. Quem tiver família em gestação, filho com 2, 3 anos, vale a pena ler. Psicóloga, o que ela fez, essa doutora que faz esse livro Gestação à Luz do Afeto? Ela pegou os filhos já crescidos, fez a regressão da memória com eles e foi conversando e perguntando para eles os sentimentos que eles tiveram enquanto estavam no ventre da própria mãe. É um livro de uma profundidade ímpar. E você vê o que eles falam, o que eles contam. Às vezes eu discutia com o papai, aquilo me deixava eu tão mal. Quando um dia a vovó falou, não sei não, esse bebê, você vai ser um bebê feio. Olha, tá no ventre. Que a gente acha, mas tá no ventre, não sabe nada. Toda a característica desse livro Gestação, ele mostra que a criança, até os 6 meses, capta tudo o que acontece ao redor, mesmo estando dormindo, que pensa que está dormindo o corpo físico, mas o espírito está desperto, ouvindo todas essas situações. E dizem os amigos espirituais que até os 6 meses é um período maior para criar trauma nas nossas crianças, pelos desarranjos emocionais, das brigas, dos gritos das famílias. Olha que coisa louca. E ela chama muito a atenção nessa gestação, dizendo para não esquecermos de trazer os nossos filhos, de algum modo, para a evangelização, ou fazer o evangelho no lar, para as crianças adaptarem, porque as crianças não sabem nada de Jesus. Nós temos lá, crianças de todas as idades, um monte. Quando você fala de Jesus, não sabe. Só quando você fala que a gente... Outro dia uma menininha falando comigo, né, que às vezes a gente sofre, vai tentando explicar, ela fala, mas por que Jesus faz a gente sofrer? Por quê? Tem uma lá que a família bem espírita, a menina bem espírita, e houve uma manifestação falando alguma coisa dela. Um outro caso a gente chama e conta, né? Porque não pode, nem nós espíritas não estamos preparados às vezes para ouvir as verdades espirituais. Aí eu dizendo, você está com um processo obsessivo, assim, o espírito assim, que você numa encarnação anterior tirou a vida dele. Ele falou, não, seu Marco, vamos fazer o seguinte, faz uma reunião mediúnica, manda o espírito se manifestar, que eu quero conversar com ele, porque se eu matei ele é porque ele merece. Se uma jovem falar isso, é uma coisa louca de inteligência, o QI dessa meninada é muito grande, e não deixa de ter razão, né? Se matou, algum motivo teve, né? Então, aí os sentimentos que a criança tem. Olha que coisa mais louca. E às vezes a gente acha que não, tá lá em casa discutindo, brigando, não tá aí, não. É muito sério. O reflexo que essas meninadas estão sentindo do projeto pandemia, do processo medo que nós passamos, tá tudo aí, ó. Meninada tá tudo que nem a nossa política, que nem os nossos governos, tá tudo jogado de lá para cá sem sossego, que nem as ondas do mar. Perguntou a esses pacientes a doutora Ellen, você já conhecia teu pai ou a tua mãe de alguma reencarnação anterior?
que vocês acham da resposta? 87% responderam que sim. Então isso mostra o quê? Que a família que nós temos é a família que precisamos. O pai que você tem é o melhor pai. A mãe que você tem é a melhor mãe. Não tem por que reclamar, porque às vezes reclamam, né? Nossa, atendimento é um negócio tão louco que a pessoa abre o coração e daqui a pouco, eu não gosto da minha mãe, não. E uma coisa para conversar com jovens, eu digo para vocês, com os filhos. No primeiro impacto da conversa, concordem com ele. Não importa o que ele fale. Hoje eu fui lá com um amigo e usei droga. Pronto, já se descabela tudo. Eu acho que eu chamei o filho, deve ter usado, porque eu descabelei tudo. Né? A gente descabela tudo. Não, você não pode fazer isso. Como não pode? Não deve, mas poder pode. Certo? Então, se você concordar, nossa, você usou, você gostou. Ixi, a mãe ou o pai fala, nossa, quando eu era jovem também, um dia eu pensei nisso. O que você sente? Ele confia. Aí ele se abre. Senão ele se fecha. Você já, não. Pronto. E aí, normalmente, pai e mãe é isso aí, né? Chicote não. Vamos meter o chinelo no moleque para melhorar. Não melhora. Essa meninada é muito, ainda mais com as redes sociais, com celular, com essa loucura, né? Que antigamente era só os jovens, hoje tinha velharada tudo com celular, né? Quem não tem celular, né? Acabou. Hoje é tanto celular que às vezes você vai num restaurante, tá lá o pai, filho, a filha e o cachorro. Estão inventando até um celular para cachorro também, porque ele fica lá sozinho sem fazer nada, vai mexer no celular também. Como a gente viciou no celular, como nós estamos ausentes, como nós estamos perdendo o endereço da vida, o endereço de Deus, o endereço da solidariedade das nossas vidas. É gostoso o celular? Claro que é. É importante, claro, mas o uso não está muito legal. Às vezes eu atendo lá menininhas de 12, 13 anos, mostra o celular vendo coisas pornográficas. Sua mãe não, minha mãe, eu falo, aí eu vou falar com a mãe sem falar, porque eu nunca falo com a mãe. Eu mando a filha falar, porque se eu contar perde a credibilidade. A mãe fala, não tem problema, ela tá vendo o que tem, eu também vi muito, então vai. Vai vendo como é que vai ficando a cabeça dessa molecada com o tempo. Então 87% já conheciam. Então a família que nós temos é a família que nós precisamos. Não tem por que reclamar. Ah, Marco, mas você está falando disso que você não conhece minha mãe. Fica com ela uma semana para você ver. Ela te ensinou o quê? Ela me ensinou tudo errado. Que bom. Que professor excelente que você teve que te ensinou o que você não deve fazer. É isso que nós temos que avaliar. É isso que temos que pensar. Então nós vamos ver aonde é que nós... Tem a última pergunta que eu quero falar, que ela pergunta, por que você nasceu? Para que você reencarnou? Para que nós nascemos? Será que a gente sabe, ou a gente acha, ou a gente tem? Por que eu nasci? E a maioria uns disseram, eu reencarnei para me harmonizar com familiares, reencarnei para aprender coisas que eu deixei pela metade. E, enfim, a doutora Ellen Van Bach diz, todos traziam em si a regra áurea do amor, que nasceram para amar, sem possessividade, sem achar que é o dono do mundo. O amor é a grande essência que nós nascemos. Nós nascemos para amar através do servir. E nenhum dos 750 entrevistados disseram, eu nasci para ser poderoso, eu nasci para ter muito dinheiro, apesar que o dinheiro é muito bom, né? Não, nasceram exatamente para ter o contato de harmonização. Então, onde é que nós podemos exercitar melhor o nosso amor? Na família. Na família. Olha que oportunidade, você tem a sua esposa, você tem o seu filho, olha só, né? Tem umas ovelhinha negra, mas também se não tiver, nós também temos as nossas ovelhices, né? Então, é ali que nós temos que exercitar o amor. Mas que amor é esse que eu tenho que exercitar na minha casa, com a minha família, com a minha esposa? É aquilo que Paulo de Tarso fala. Se eu tivesse a força de transportar montanhas, se não tivesse amor, nada adiantaria. Se eu tivesse o dom de profetizar, o dom da cura, sem amor, nada adiantaria. E aí ele fecha isso dizendo, o amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor não pensa mal, o amor nunca acaba, o amor é incondicional. É esse amor
que nós temos que começar a raciocinar nesses tempos que falam, são chegados. Milhões de espíritos já estão sendo exilados da terra. Se nós não tivermos em nós pelo menos a sementinha de querer fazer o bem, de querer ser mansos, misericordiosos, quem garante que nós vamos continuar na terra? Reclamamos às vezes de tantas coisas, mas não queremos ir embora, não. E já começou. A transformação do mundo de regeneração já começou. Qual a diferença do mundo de regeneração com o mundo de expiações e provas? O mundo de expiações e provas predominam ainda as dificuldades, as sombras. O mundo de regeneração vai haver um equilíbrio. Como está havendo o equilíbrio da sexualidade das pessoas, nascendo mais ou menos na mesma sintonia para poder amar todo mundo, tanto homem como mulher, no sentido diferente desse amor que nós vamos aprender. Começamos a aprender, começamos a trabalhar. Então é na família que nós temos. E quem falou isso? Jesus. Quando Jesus pela primeira vez se manifestou foi na pequenina cidade de Caná ou Canaã, na Galileia. Naquela tarde e noite, numa festa de casamento, ele estava lá com alguns discípulos e com a sua mãe Maria. De repente acabou o vinho. E foram até a mãe e perguntaram, sabendo do poder de Jesus, o que ele podia resolver disso. Ela conversou com Jesus e ele transubstanciou, transformou a água em vinho. Às vezes a pessoa pergunta, mas transformou a água em vinho, será que Jesus gostava do tinguazinho também? Né? Por que o vinho? Há uma conotação muito mais profunda nessa transformação. A água representa o casal, o homem e a mulher, o hidrogênio e o oxigênio. A água tem 2 elementos. O vinho tem vários elementos, porque quando constitui a família, aí vem a sogra, vem o cunhado, vem Deus, que é por isso que deu vinho, né? Deixa todo mundo meio atrapalhado. Então, essa transformação é muito grandiosa, mudou. Família se ampliou. E aí, nas bodas de Canaã, nós tiramos a ideia também, a presença da mãe. Olha que coisa louca. Qualquer que seja a família que você tenha, constituiu, ampliou, nunca deixar à margem a sua mãe e o seu pai. Porque cada um está aqui agora por causa de uma mãe, por causa de um pai. Nós não temos o direito de falar, de criar problema e brigar, mas minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, e a gente? Então a presença da mãe é um chamamento de atenção. E o mais profundo nas bodas de Canaã é a presença de Jesus. É o convidado mais importante de nossas vidas. Jesus é o único capaz de transformar a água em vinho, ou seja, a rotina em interesse, a agressividade em pacificação. É uma oportunidade, nunca perder o endereço de Deus. Nós vemos hoje as pessoas já não têm mais tanta vontade de o evangelho no lar. Tem que ser feito. Não é importante fazer o evangelho no lar, é imprescindível. É o momento que você se conecta com Jesus, se conecta. E diz os amigos espirituais que o evangelho no lar ilumina o quarteirão inteiro. Aí eu me lembro de uma senhora num atendimento, ela fala, não faça evangelho no lar não. Eu falei, por quê? Você falou que ilumina o quarteirão inteiro, tem uma vizinha lá que eu quero matar. Eu falei, mas pede para Jesus desviar, ele sabe, né? Ele desvia da casa dela, vai para casa, olha que coisa, né? São coisas, depois vem falar, vem conversar, não, é brincadeira e tal. Mas é isso aí, Jesus é o convidado importante. Então nós vamos ver algum relacionamento familiar, para ver como é que nós estamos em casa, com a esposa, com o filho, com o marido. Nós temos algumas atitudes interessantes. Por exemplo, a necessidade de estarmos sempre certos. Quem que não gosta de estar certo? Né? Qualquer discussão, a gente só levanta a razão da gente. Todo mundo está errado. Isso é um problema. O que é mais importante, ter razão ou ser feliz? Eu me lembro também devo ter contado, da minha filha. Um dia falando sobre esse assunto, ela estava com umas amigas de faculdade. E quando acabou esse bate-papo de ter razão ou ser feliz, elas me chamaram. Eu falei, pai, elas não concordaram com essa situação de você falar ter razão ou ser feliz, não. Eu falei, por quê? Aí elas começaram a falar, porque para a gente ser feliz tem que ter razão. Senão qual que é a graça? Você tem que ser superior ao outro. Senão aí falamos, conversamos, eu acho que eu não convenci ninguém.
A meninada tem uma cabeça, eu acho impressionante a inteligência. Por isso que esse mundo vai ficar melhor. Tá chegando os melhores, nós vamos tudo embora. Aí, eu não tenho, como que eu estava falando? Argumento, isso. Aí não tive argumento. Aí um dia, logo dali uns dias, eu fui para Birigui pela estrada vicinal. Em determinado momento, um caminhão ultrapassou outro na faixa contínua. O caminhão vem vindo e eu vou indo. Minha filha me toca, fala, pai, o senhor está vendo o caminhão? Eu estou. O senhor não vai desviar? Eu não, tem razão. Eu estava certo, o caminhão que estava errado. E aí? Dentro de casa são 2 caminhões para trombar quando o marido e a mulher se fecham um contra o outro. Não vale a pena. Não vale a pena. O importante é viver bem. A vida é tão curta, tão pequena, e a gente às vezes fica... Cadê o amor que tudo suporta, que tudo espera, que tudo crê? Esse é o amor que tem que ser exercitado em casa. Porque o que é verdade? Chico Xavier, através do Emmanuel, diz que verdade... Deus deixou cair sobre a terra um grande espelho. Quebrou-se em milhões de pedaços. Cada um que nasce pega um pedacinho do espelho. O que acontece? Esse espelho reflete a minha verdade. O pedaço da esposa, a verdade dela. A verdade dos filhos. E é necessário, nessa situação, que nós unir os nossos pedaços de espelho para ter uma visão muito mais ampla. Essa é a finalidade. Cada um tem a família que precisa. Tudo foi delineado. Logicamente tem uns casos um pouco diferentes, mas a maioria nós nascemos e renascemos com as necessidades próprias. Por quê? Quem que leva nós a nascer no lugar certo, na hora certa, a ter os problemas certos? A nossa consciência. Onde estão escritas a lei de Deus? Na nossa consciência. Ela nos leva sempre aonde temos necessidade. E reencarnamos com as nossas necessidades. Não tem como reclamar. Se a consciência são as leis de Deus dentro de nós, ela, cada vez que a gente infringe ou fala de alguma coisa, está computado dentro da sua realidade. E você vai ser chamado, atraído para a situação. Então não tem que por reclamar da situação que às vezes vem. Parar e refletir, Senhor, o que isso está me ajudando? O que isso está me prejudicando? O que você pode me auxiliar, me intuir para me resolver isso melhor? Ter a capacidade de conversar com Jesus. A distância entre nós e Jesus é uma prece. Tão perto e tão longe. Abrir o coração, pedir. Então essa é a realidade de a gente só quer ter razão. O importante é ser feliz. Né? Se eu não continuo com o caminhão lá, eu estava certo. E daí? Para quê? Outra, a necessidade de mudar os outros. Mais ou menos segue o mesmo parâmetro. A gente quer mudar os outros, que os outros pensam, não, você vai ter que mudar, você tem que pensar, e você faz. Filho, você não pode mentir, filho. A mentira é isso, faz aquela preleção linda da mentira pro filho. O telefone toca. Ele vai atender? Ô pai, é o João. Ixi, fala que eu não tô. Oh, meu Deus. Isso aí vai colando na criança. É impressionante você ver as crianças falando de coisas familiares, que como é que eles gravam. A capacidade dessa meninada é muito diferente, é muito. Não adianta achar que nós somos mais sabidos que eles, que não somos, não. Somos mais experientes, é claro. Mas por isso que eu digo, não adianta bater de frente. Qualquer que seja o que ele fala, às vezes a mulher com mãe é mais guerra do que homem, né? Não sei se o homem tem tempo de ficar em casa, sabe? Nossa, eu detesto a minha mãe. Nossa, fala mal da mãe. Eu falo, nossa, sua mãe também é assim? Vixe, minha mãe também é uma terrorista. Daqui a pouco a jovem está dizendo assim, mas não é assim com a minha mãe, tanto assim não. Pronto, aí entrou no circuito. Aí ela ouve, aí ela conversa, aí ela entende. Mas se de cara fala, não, você não pode não gostar da sua mãe. Como não pode? Você pergunta para mim, eu posso matar o meu vizinho? Claro que pode, mas não deve. Então esse que é o problema da nossa liberdade. É a nossa liberdade, querer mudar os outros. Eu lembro do Gandhi, uma história do Gandhi. A mulher tinha um filho que estava comendo muito açúcar. Açúcar não é muito bom em quantidade exagerada, né? Ele estava perdendo o peso, comia muito, só queria doce. Aí ela não sabia o que falar. Falava com ele não queria nem saber. Mas ele adorava o Gandhi. E ela marcou uma audiência com o Gandhi e levou até ele. Chegou lá, sentaram, conversaram, ela explicou tal. E aí, Gandhi, o que eu faço? Volte daqui a um mês. Mas Gandhi, daqui a um mês.
Ela foi embora muito feliz, né? E voltou dali um mês. Aí sentaram, o Gandhi falou, deu toda a preleção das mudanças comportamentais, da saúde e tal, tal. Nossa, a mãe ficou super feliz, abraçou ele, falou, Gandhi, só quero perguntar uma coisa, por que você não falou isso 30 dias atrás? Ah, porque eu comia muito açúcar também. Nos 30 dias atrás, depois eu fui avaliando e realmente mudei. Porque a nossa palavra, para ter peso, ela tem que ter o exemplo junto. Não adianta você falar para os outros, faça isso, não faz, igual você fala para o filho, faz isso, né? A bebida faz mal e toma lá na frente do moleque. Menininho nasceu direito, vai lá pegar cerveja pro pai. Mas ele não bebe, todo dia pegando a cerveja, o pai bebendo e feliz, bebe. Não estou dizendo que ele tem que parar de beber, não. Mas para analisar, para a gente refletir a influência que nós temos dos nossos filhos. A necessidade de gritar e discutir é outra coisa. Como a gente reage ou age melhor? Quando as pessoas falam com brandura ou quando gritam com a gente? Ninguém quer que as pessoas gritem, mas a gente às vezes sai do parâmetro, usa um parâmetro diferente. Tem um casal de Birigui, num curso nosso, ela falou, Marco, posso contar algo que aconteceu com meu filho? Eu falei, pode. Um dia eu chamei ele na cozinha e ele chegou gritando comigo. O que você quer, mãe? Ela falou, nossa, filho, por que você está gritando comigo? Porque a senhora só me chama aos berros. Aí o que ela disse? Mas eu sou tua mãe. Eu sou tua mãe. O menino saiu, pegou o evangelho que eles faziam todo domingo. A senhora fala que Jesus é o modelo guia, que é a referência e tal. Onde está escrito no evangelho que a mãe pode gritar com o filho? Ela falou, Marco, eu não soube o que falar. Eu falei, mas traz seu filho aqui que eu sei o que falar para ele. Falar para ele, onde está escrito também que o filho pode gritar com a mãe? Aonde? A gente fala, mas Jesus é o nosso modelo e guia, é o evangelho, eu leio. Para. Falando em evangelho, uma coisa grandiosa que o André Luiz fala para a gente reduzir a carga de desequilíbrio do dia, leia o evangelho 10 minutos por dia. Não precisa ler 10 minutos sem parar. Lê um pouquinho e medite. Porque, diz André Luiz, que 10 minutos do evangelho no dia neutralizam um monte de pensamentos negativos, um monte de situações de desequilíbrio. A gente vive numa correria louca. Não tem tempo para gente, não tem tempo para nada. Vê como a gente vive, um acelerado danado. Então, 10 minutos do evangelho, vocês não imaginam como ajuda. E uma outra coisa que ajuda também é complexo de culpa. Lógico que aqui ninguém tem complexo de culpa, né? Mas vai que vocês ouvem alguém que tenha. Pense no complexo de culpa. Qualquer que seja ele, pense. E observe se você pudesse voltar atrás com a cabeça que você tem hoje. Você repetiria a mesma coisa? A maioria das pessoas dizem não. Então, se não, para que carregar esse peso nas suas costas? Para quê? Pense bem em frente, não importa o que fez. Ué, Judas não traiu Jesus, Jesus foi buscá-lo. Logicamente, ele teve que se acertar com a contabilidade divina sempre, mas foi buscá-lo. Então, enfrentar esse complexo de culpa, tem que enfrentar, trazer, não ter medo. Uma outra coisa. Estou falando uma coisa, a espiritualidade mandou eu falar outra. Depois, daqui a pouco eu me perdi ali, não sabia onde eu estava. A tristeza. Há uns tratamentos atuais de tristeza. Fala de como vencer a tristeza, eu querendo me bate. Como tratar da tristeza? Nós somos deuses. Vós sois deuses. Então, sente e converse com a sua tristeza. Minha filha, quanto tempo você está junto comigo? Um dia, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos? Está na hora de você se mudar. Despeja a tristeza da sua vida. Converse com ela. Fala, não quero mais que você adentre a minha vida. Quando ele voltar, você lembra de novo. Faça isso 3 a 4 vezes numa semana. 3 a 4 minutos também. Você vai ver como melhora. Como tem pessoas que melhoraram. Você comanda. Quem comanda é nós. Ah, mas eu sou
sem condição nenhuma disso. Você fica sem condição. Ah, eu não tenho força. Eu não tenho capacidade. Mas que mentira. Jesus diz, vós sois deuses. Olha que coisa mais grandiosa que nós somos, mas não, coitadinho de mim. Comigo nada dá certo. Não, ainda não deu certo. Mude, para de pôr ponto final na sua vida e coloque vírgula. Eu ainda não consigo. Eu ainda não... Altere. Mude essas realidades. Tem uma meditação do Divaldo e da Joana que chama Visualizações Terapêuticas Saúde. Uma chama o Encontro com Jesus. Vale a pena você ouvir essa gravação. O Divaldo e a Joana te levam você a visualizar Jesus no monte e vai trazendo Jesus para acoplar você. Na hora que você sentir Jesus acoplando a você, peça, fale, chore, peça o que você quiser. Vocês não imaginam como isso melhora. Depois ele pede para fazer de novo, você traz quem você ama. E depois você traz quem você quer esganar também. Vence. A gente sempre tem a listinha negra, traz lá, faça essa visualização. E tem outra visualização da Joana com ele que chama A Luz que Cura. Vale a pena. Tem doença que a gente tem, dificuldade que a gente tem. Tem jovens lá, senhoras, que apareceu às vezes até um probleminha de um nódulo no peito, no seio. Sumiu. É linda a luz que cura. Vale a pena. Vamos voltar no assunto, né? Sair fora. A necessidade de gritar, discutir é que nós estamos falando. Como a gente reage mais rápido, é isso aí. Nada de gritar em casa. Para que a gritaria? E às vezes grita com a mulher, às vezes dá vontade de esganar a mulher também. Mas do mesmo jeito a mulher tem vontade de esganar. Né? Ainda bem que quando o Deepak Chopra, ele fala que no ano de 2300, as mulheres é que dominarão o mundo. Aí eu penso, que legal, né? Nós homens vamos reencarnar mulher mais pra frente, né? Quando eu li aquilo, a primeira coisa que eu anotei no livro, assim, nós vamos reencarnar mulher daqui pra frente. Mas é isso aí. Mas a força da mulher é algo extraordinário. O sentimento da mulher é que segura esse mundo ainda. Porque depender dos homens, tudo tranqueirada, viu? A necessidade de acusar, ver defeitos é outra coisa. E a gente é perito para identificar aquilo que está em nós no outro. Então o nego chega lá e pergunta, você conhece o seu querido? Não conheço. O que você acha dele? Um senhor muito legal, bonzinho. Mas, aí lascou. Como a gente nem conhece direito às vezes e faz uma lista de coisas negativas. É o que nós temos, é o que nós sentimos, nós estamos jogando para fora. Nós é que somos daquele jeito. E pensar uma coisa, quando alguém nos faz um mal ou nos entristece, ao invés de você ficar remoendo ou apontando o dedo ou falando para os outros, ou aumentando a conversação, pense, ainda bem que não sou eu que sou assim. Ainda bem que é ele, ainda bem que é ela. Isso muda muito. Muda, você não imagina como muda. É a experiência que a gente vai tendo, vai vendo, vai ouvindo e vai tentando também, porque não é fácil mudar, não. É fácil falar para os outros, né? Você tem que fazer isso, fazer aquilo. Né? E você não faz, você vai convencer alguém fazendo, pelo exemplo. Então é isso, a necessidade de acusar, ver defeitos. Jesus diz, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Chico Xavier um dia saindo do presídio de Carandiru, o repórter foi entrevistá-lo, falou, Chico, defina para mim o que é um criminoso. Ele disse, criminoso é um de nós que foi descoberto. Que colocação extraordinária. Nós temos os nossos crimes internos, que às vezes ninguém sabe, só você, mas queremos que os outros mudem. Mude você, altere você, é isso que você precisa. É isso que nós precisamos. Cadê o amor que tudo espera, tudo suporta, tudo crê? Gritar, bem-aventurados mansos, está lá no Sermão do Monte. Os mansos herdarão a terra. O mundo de regeneração será dos mansos. Vai ter equilíbrio de agressividade. Então, quiser continuar na terra, crie um pouco de mansitude dentro de si para pelo menos apresentar algumas migalhas para Jesus multiplicar. Ele é perito para multiplicar mesmo, com 3 pãozinhos matou a fome de mais de 5.000 pessoas, então ele multiplica para a gente. Outra coisa é a necessidade de sermos indiferentes. O contrário do
Amor não é o ódio, é a indiferença. É a indiferença. Tem uma grande apresentadora da TV canadense, e um dia ela abriu aquele programa de final de semana que tinha uma audiência extraordinária. Ela falou, vou contar algo que aconteceu hoje à tarde em minha casa. Eu cheguei, minha filha de 5 anos estava sentada, e ela disse, mamãe, eu quero falar com você. Ah, peraí, a mãe vai se trocar, agora não tem tempo não. Subiu, tal, se trocou. Quando voltou, a filha estava lá. Mãe, quero falar com a senhora. Tá bom, então mãe, seja rápido, hein? Tá. Mãe, quanto a senhora ganha na TV para sorrir daquele jeito? Fazer aquela festa que você faz com todo mundo. Ah, mãe ganha muito. O maior salário da televisão canadense é minha. Eu que ganho, é meu. Aí ela pegou o cofrinho de moeda, despejou na mesa e falou, mãe, quanto a senhora quer ganhar para sorrir aqui em casa? Para sorrir para mim. Ela contou uma coisa real. Olha que coisa, você não está vendo o filho do lado. E numa loucura, para não levar nada. Como diz o Bezerra de Menezes. Bezerra, defina a morte. É a coisa mais simples. Você está num elevador, aquele friozinho já era. Viu como é? Morrer é fácil? O que a gente tem medo, né? É só aquele friozinho que você já está no mundo espiritual. Então a gente fica louco, e depois que vai chegando a idade, depois que a gente passa dos 30, que nem eu passei, a gente começa a pensar que já está mais perto do fim do que do começo, já começa a gerar. Aí a síndrome de 60, é dos 50, é dos 70, tudo síndrome que a gente tem. Um medo louco de ir embora, né? Mas não vai no umbral, não. Já estamos no umbral aqui, né? Então a necessidade de sermos indiferentes. Eu preciso avaliar. Léo Buscaglia nos fala que existem 3 gradações do amor. A primeira gradação é ame mais a quem você já ama. Qual é a criatura que a gente mais deve amar? A pessoa mais importante da nossa vida, quem é? Eu. É nós. E Jesus diz, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então as pessoas estão vivendo muito desamor, autoabandono. Ah, eu não tenho capacidade, eu não consigo. Calma, eu ainda não consegui. Comigo nada dá certo. Lógico que não vai dar. Mudar essa perspectiva, ordenar, tá? Não, eu vou fazer. Se não deu certo, não deu. Vamos tentar de novo. Não podemos cair, pronto, e achar que nada dá certo. Então, o primeiro passo que Jesus fala é ame-se para você poder amar melhor o seu filho, a sua esposa. Vivemos um autoabandono louco. Quantas pessoas a gente lá no atendimento fraterno, a pessoa entra, nossa senhora, dá vontade de sair. Tal a pessoa rodando na contramão da lógica das vibrações. O autoabandono. Então você se autoabandona e quer que o mundo te abrace, que o mundo sorria, dá tchau para você. Que jeito, você de costa para o mundo. Volte a viver. Volte a viver. Jesus está no comando da sua vida. Por maiores que sejam as tempestades, Jesus, do jeito que apaziguou os pescadores há 2000 anos atrás, seus discípulos, ele apazigua o coração. É isso que temos. Então você tem que se amar. Aí você vai amar melhor as pessoas que realmente estão no seu convívio. Depois ele diz, ame as pessoas antipáticas. Aí é mais difícil, né? Porque a pessoa antipática é um negócio interessante. Conversa com as pessoas que a gente não quer que converse. Você chega perto, para de falar. Eu vejo lá na Casa do Caminho, que não deve acontecer isso, mas lá na Casa do Caminho acontece. Eu conheço um, conheço o outro, tal, tal. Aí vejo quando eles se cruzam lá, eu fico só olhando. Aí vem, né, aquela, ai, aquele oi falso danado, né? Ai, e dá um abraço. Você vê o abraço dessas pessoas que a gente tem dificuldade, é o abraço saci, né? Um braço só. Você quer esganar, você não quer abraçar. Né? É o braço saci, não tem aquele braço bonito, você fica sorrindo, fala, nossa senhora. E a gente, aí vai, mas para você amar o antipático, você tem que amar muito a sua esposa, seu filho, a tua família, mãe e pai, porque aí você tem estoque vibracional para isso. Senão, não. Aí sim, você começa a trabalhar para amar os inimigos. Não adianta você falar, a partir de amanhã eu vou amar os inimigos. Você não tem cota. Você não tem estoque vibracional para isso. Você não tem a mente direcionada para isso, porque você tem que começar com você mesmo. A pessoa mais importante da sua vida é você.
Ah, mas é meu filho, tal, tal. Não, é você. Se você se amar, você oferece para os filhos toda a sua vibração. Senão você vai oferecer uma coxa de retalhos, fragmentos de amor. Pense bem nisso. Como é que nós vamos amar? É que nem um... Tá passando a hora já? Uma senhora, se casaram, e depois do casamento a mulher começou a sentir muitas dores. Ela reclamava de dor de cabeça direto. O marido chegava em casa, ei, como é que tá? Não aguento com essa dor, vivia mais deitada que em pé. Viu? O marido estava a ponto de tomar atitude. Aí ouviu dizer que na cidade chegou um mago, alguém com poderes mágicos, que resolvia qualquer problema familiar. A mulher viu aquilo lá e falou, vamos lá, vamos. Vou tentar mais uma vez. Chegou lá, sentou com o guru, e ele segurando nas mãos dos dois, dizendo, eu sei sei resolver esse problema, eu sei fazer desaparecer esse problema seu. O senhor concorda? Concordo, claro, perguntou para a mulher. Eu posso fazer desaparecer o seu problema, dessa dor de cabeça. Posso? Pode. Aí ele fechou os olhos, fez a prece dele, o marido sumiu. O marido era o problema dela desde o casamento. E às vezes a gente é o problema e acha que é a solução. Que a mulher é inferior, que a mulher não sei o quê, eu sustento a casa, que é isso, a mulher cuidar dos filhos. Eu vejo agora que eu sou avô, ainda bem que tem avó para cuidar daqueles netos lá. Ave Maria. Ô louco, o tempo da gente chupava chupeta até 4, 5 anos, né? Só dormia. Pelo amor de Deus, o negócio não é... É uma delícia, mas não é fraca a molecada não, hein? Não é? Então a gente tem que se adaptar a essa realidade. Adaptar com as crianças, com os filhos, né? E sempre dizendo, dirigir os filhos para Jesus, para a evangelização, no evangelho no lar, converse com eles, deixa eles fazer as preces, trabalhar isso. Ah não, quando ele crescer ele decide. Aí você vem no centro espírita e nunca traz o filho. Ah não, quando ele crescer ele decide, tá bom. Então quando você chegar em casa, você medir a febre dele, tá 39 graus. Filho, você quer ir na farmácia, quer ir na Unimed, quer tratar? Ah, não quero não. Então tá, dorme com Deus. Vê se você deixa. Você arrasta até pelo pé para levar no médico, para levar no hospital. Por que para a religião deixa ele escolher quando ele quiser? É falta de lógica nossa. Trazer essa meninada de encontro para a gente. Muito bem. Vamos encerrar, né? Porque o Querini já falou assim, eu já passei do tempo, ele veio assim, não preocupa não. Não sei o que ele quis dizer com isso. É igual o Chaves, é isso aí. Não. Tá bom. Vamos trazer um poema agora que eu já trouxe alguma vez. Um poema que chama O Poder do Toque. Um poema que nos leva a pensar, a raciocinar como é que nós estamos agindo dentro do contexto da família. E o poema diz mais ou menos assim: se sou seu bebê, por favor me toque. Não se limite a me trocar as minhas fraldas e me acariciar, mas me embale estreitado. Beije meu corpo e acaricie o meu rosto. O seu gesto belo e confortador me transmite segurança, me transmite amor. Se sou sua criança, por favor me toque. Mesmo que eu rejeite, até resista, insista. Descubra um jeito de satisfazer minha necessidade. O seu abraço de boa noite adoça os meus sonhos. O seu carinho de dia demonstra o quanto eu sou amada. Se sou seu adolescente, por favor me toque. Não pense por ele estar quase crescido ou crescida. Não preciso mais de você, papai, de você, mamãe. Quando a situação aperta, a necessidade vem de encontro. Se sou seu esposo, se sou sua mulher, por favor, me toque. Como é importante aquela musicalidade, eu te amo, eu te quero bem, você é muito importante para mim. É isso que as mulheres querem ouvir. É isso que os homens têm que pensar nessa realidade da necessidade. Por favor, me toque. Se sou seu filho adulto,
Não pense por eu já ter minha família para abraçar. Agora eu sinto que eu preciso muito mais. Agora eu sei o poder, a força de uma mãe, a força de um pai. E os estimo muito mais. Por favor, me toque, se sou seu pai idoso. Por favor, me toque, do jeito que me tocavam quando eu era bem pequeno. Sentem perto de mim. Aqueça o meu corpo cansado com a sua proximidade. O seu carinho, o seu amor, vocês não imaginam como aquece o meu coração. E eu digo uma coisa, vocês não imaginam como os velhotes adoram receberem um beijo no rosto. Tanto mãe, dos filhos, das filhas, vale a pena. Às vezes a pessoa fala, eu não abraço minha mãe, mas eu não beijo. É uma criação diferente. Para com isso. Nós estamos criados sobre a égide dos ensinamentos de Jesus, da solidariedade. Então que Jesus nos toque. Que nesse instante a força poderosa de Jesus possa tocar a cada um de nós. Sentirmos a sua vibração, sentirmos o seu carinho. Isso é muito bom. Na certeza de que quem caminha com Jesus, a vida nunca mais é a mesma. Muita paz e muito obrigado a todos.